Quando a alma se desnuda na verdade, ela encontra não a condenação, mas o abraço da misericórdia, que a cobre como um manto estrelado, que apaga o medo e nos permite ser livres. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma melodia antiga que ecoa nas profundezas da alma humana. Sabe aquela canção que canta sobre a tensão perpétua entre o temor e a confiança? Não raramente, todos nós somos tragados pelos abismos do medo, pelas incertezas da vida, pelas sombras que ameaçam o nosso caminho. Mas a palavra de Deus que hoje a liturgia nos oferece e a vida de Santo Inácio de Antioquia, que vem nos inspirar, nos ensinar que a verdadeira liberdade reside na capacidade de discernir qual temor abraçar e qual temor afastar. Jesus hoje, no Evangelho de São Lucas, nos adverte com veemência: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipócrisis do grego, como já mencionei em outras reflexões, é a arte de representar um papel como em um teatro, de viver uma fachada. É o primeiro medo a ser exorcizado de nossos corações. É o medo de ser quem realmente somos, a ponto de preferirmos a mentira do que a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que Jesus não nos deixa sem um guia para navegarmos nas águas turbulentas da existência. Ele nos convida a superar o medo paralisante. Não temais aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. São Lucas capítulo 12, versículo 4. A vida humana é frágil e muitos tentam nos atemorizar com a dor, com a morte, com a perda. Contudo, o Senhor nos aponta para um temor, que é princípio de sabedoria. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar na geena. Sim, eu vos digo, a esse temei. São Lucas capítulo 12, versículo 5. A sabedoria das Sagradas Escrituras, que segundo alguns cálculos, nos convidam 365 vezes a não temer, poderíamos dizer uma expressão para cada dia do ano. Esta não é uma confiança ingênua, mas uma profunda certeza de que somos alvo de uma benevolência que nos precede e nos acompanha. É um oceano de cuidado divino, onde cada fio de cabelo é uma estrela contada. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? E nenhum deles é esquecido diante de Deus. Aliás, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. São Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Meus irmãos e minhas irmãs, o temor de Deus não é um medo infantil, mas uma consciência e vigilância sobre nós mesmos. É o reconhecimento da majestade divina, do seu amor e da sua justiça, que nos leva a viver em conformidade com a sua vontade. É o arché sophias, do grego, o princípio da sabedoria, como nos ensina o livro de Eclesiástico, no capítulo 1, versículo 12. Santo Inácio de Antioquia, ao se dirigir ao martírio, ele não temia as feras ou a espada romana, mas o Senhor a quem ele se entregava por completo. Seu temor era reverencial, sua confiança inabalável, testemunhando que a verdadeira liberdade reside em não ser escravo de nenhum medo terreno, mas inteiramente livre para Deus. O caminho de Abraão, o patriarca, ilustra essa liberdade conquistada pela fé. São Paulo, na sua carta aos Romanos, nos apresenta uma verdadeira liberdade, aquela verdade libertadora sobre a justiça de Deus, do grego dikaiosené. Ele questiona: que diremos, pois, que Abraão, nosso pai segundo a carne, alcançou? Romanos capítulo 4, versículo 1. E a resposta é surpreendente. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura?
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. A palavra alogizomai, imputado ou contado, aqui é crucial. A justiça de Abraão não veio de seus méritos ou de obras da lei, mas de sua fé, de sua confiança inabalável em Deus. O longo e por vezes difícil caminho de Abraão, pontuado por incertezas e esperas, foi uma forma de Deus ajudá-lo a se tornar cada vez mais livre na fé e um homem de fé cada vez mais livre. São Paulo continua citando o Salmo 32, 31, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Esta é a bem-aventurança da misericórdia. Não é a ausência de pecado que nos justifica, mas a fé que nos abre ao perdão e à graça de Deus. Santo Agostinho, ao refletir sobre a justificação, insistia que a graça de Deus precede e capacita a nossa fé e que não há glória para o homem em sua própria virtude sem ação divina. A salvação é, em última instância, um dom, um manto de misericórdia que cobre nossas falhas quando nos entregamos a Ele em plena confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus sobre o temor e a hipocrisia e as palavras de Paulo sobre a fé de Abraão convergem para um ponto central. Qual é esse ponto central hoje na liturgia? A necessidade de autenticidade diante de Deus. Jesus nos exorta a pôr em plena luz, São Lucas capítulo 12, versículo 3, o que verdadeiramente habita em nossos corações. Não podemos nos esconder. A hipocrisia, o fermento dos fariseus, é a tentativa de camuflar nossa verdade interior, mas nada há encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. São Lucas capítulo 12, versículo 2. Meus irmãos e minhas irmãs, se nos escondemos, seremos necessariamente descobertos. Se aceitarmos vir à luz, seremos seguramente e docemente recobertos por aquele manto de misericórdia e de benevolência que nunca é conivência com as trevas da mentira. Este é o convite à conversão, a uma metanoia sincera. Quando a alma se desnuda na verdade, ela encontra não a condenação, mas o abraço da misericórdia, que a cobre com um manto estrelado que apaga o medo e nos permite ser livres. Esta é a essência da vida de Santo Inácio de Antioquia, que diante da morte clamava: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para se tornar pão puro de Cristo. Isso está escrito na sua carta aos Romanos. Ele não temia a morte, porque sua fé o justificava e o levava a uma confiança plena no amor de Deus. Para Santo Inácio de Antioquia, o único temor era o de não ser inteiramente de Cristo. Que nessa liturgia possamos, portanto, discernir os medos que nos aprisionam e abraçar o temor reverencial de Deus que nos liberta. Que como Abraão a nossa fé seja a nossa justiça e que como Santo Inácio possamos ser amigos do Senhor, ouvindo sua voz a nos chamar amigos meus. Lucas capítulo 12, versículo 4. E que a nossa vida seja um testemunho vivo dessa liberdade, dessa confiança e amor que só encontramos em Cristo Jesus. Uma santa e abençoada sexta-feira para você e sua família, e que pela intercessão de Santo Inácio de Antioquia, o Senhor te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.